Quando Pedro, meu companheiro de quarto, explodiu em raiva ao ver dois homens se beijando em um anúncio na televisão, eu senti um frio na espinha. Isso é nojento, uma doença da sociedade moderna, gritou ele, batendo o controle remoto na mesa do nosso pequeno apartamento em Lisboa. Nunca pensei que naquela mesma noite eu aceitaria a aposta mais perigosa da minha vida, $200.000 para tentar mudar um homem como ele. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos e trabalho como designer gráfico em um estúdio no centro da cidade. Pedro, de 26 anos, veio do Porto há 6 meses para trabalhar em um banco autoatlético com aquela aparência de quem jogava futebol na juventude. Ele era o típico cara conservador criado em uma família católica tradicional. Compartilhávamos o apartamento por causa do aluguel alto em Lisboa, mas mal nos falávamos além do básico até aquela noite. Meu amigo Tiago, que fez fortuna com startups em Londres e estava de visita, riu quando contei o incidente. Aposto $200.000 que você não consegue fazer esse cara aceitar ou pelo menos tolerar a comunidade gay em 3 meses. Prove que pode mudar alguém assim. Eu ri no início, mas o dinheiro era tentador. Poderia pagar minhas dívidas do estúdio, ajudar minha mãe com o tratamento médico e havia o orgulho ferido. Eu era gay, mas vivia escondido, lidando com meus próprios medos e o preconceito que via diariamente nas ruas de Lisboa, mesmo na cidade progressista. Aceitei a aposta. Foi aí que tudo começou a mudar de forma irreversível. Nos dias seguintes comecei o meu plano com cuidado. Primeiro deixei livros sobre diversidade na sala comum como histórias reais de aceitação. Depois pus um documentário sobre direitos LGBT na televisão comum. Pedro reagiu com silêncio, mas eu via o desconforto nos seus olhos. Depois convidei um amigo gay para um jantar casual, apresentando como amigo do trabalho. A conversa foi tensa. Pedro mal falou, saiu cedo alegando cansaço. Internamente eu lutava com a culpa. Estava eu a manipular alguém por dinheiro? O que isso dizia sobre mim e minha família? Em Coimbra me pressionava para encontrar uma boa moça, ignorando meus sinais de que eu era diferente. O Beto representava uma fuga, mas também uma forma de confrontar o meu próprio silêncio. 2 semanas depois, durante uma caminhada pelo bairro Alto, mencionei casualmente uma história de um amigo que foi rejeitado pela família por ser gay. Pedro parou, olhou para mim e disse: isso é triste, mas cada um escolhe o seu caminho. Foi o primeiro creque, mas o preço era alto. Eu começava a ver Pedro não como inimigo, mas como uma pessoa com medos próprios. A tensão aumentava e eu sabia que isso não ia acabar bem. Continuei o plano, levando-o a um café onde amigos meus falavam abertamente sobre orientação sexual. Pedro ouviu sem interromper, mas depois em casa disse que na aldeia dele isso não se discutia. O pai dele, pastor na igreja local, teria um ataque se soubesse. Eu respondi com calma, tentando mostrar que o amor não escolhe, e ele ficou calado, olhando para o chão. As noites viraram longas, conversas forçadas. Eu contava sobre a solidão que sentia ao esconder quem era. Ele respondia com histórias da sua infância no norte, onde qualquer diferença era motivo de chacota. O dinheiro da aposta parecia cada vez mais sujo, mas eu não conseguia parar a pressão da mãe ao telefone perguntando quando eu ia arranjar uma namorada séria. Pesava como uma pedra no peito e eu via no espelho o homem que eu estava a tornar-me, alguém disposto a usar outro para provar um ponto. O primeiro grande confronto veio numa sexta à noite, quando Tiago passou por lá e deixou escapar uma piada sobre o Beto. Pedro não ouviu, mas eu senti o coração acelerar. O plano estava a ganhar forma, mas a minha consciência começava a rachar. A partir daquela caminhada algo mudou sutilmente. Pedro começou a perguntar mais sobre os meus amigos gays, não com raiva mas com curiosidade genuína. Eu via nos seus olhos uma luta interna, talvez o peso da educação rígida do pai que o obrigava a ir à missa todos os domingos, mesmo agora em Lisboa. Convidei-o para um evento cultural no centro onde havia uma exposição sobre diversidade. Ele aceitou surpreendentemente e enquanto caminhávamos entre as obras ele parou diante de uma pintura que mostrava 2 homens abraçados e disse: nunca pensei que isso pudesse ser arte bonita. O meu coração acelerou. Não era só o Beto, era algo mais profundo. Eu começava a sentir uma conexão real com ele além da manipulação. Mas a culpa não me deixava em paz. À noite eu ficava acordado pensando se estava a trair a confiança dele por dinheiro. A família dele veio visitar uma vez. O pai, um homem severo de Trás-os-Montes, fez comentários homofóbicos na mesa do jantar e Pedro ficou em silêncio, mas depois, quando ficámos sozinhos, ele admitiu que odiava aquela pressão constante. Eu aproveitei para aprofundar o plano, contando-lhe sobre a minha própria luta para me aceitar e pela primeira vez ele escutou sem julgar. Os dias passavam com momentos de cumplicidade. Assistíamos juntos a séries na televisão e ele ria de piadas que antes o incomodariam, mas o meu amigo Tiago pressionava-me por atualizações da aposta e eu mentia dizendo que estava a avançar enquanto por dentro me sentia cada vez mais preso. Um incidente no trabalho. Meu estúdio organizou uma festa e eu levei Pedro para mostrar o meu mundo. Ele viu colegas abertamente gays e em vez de sair cedo ficou e conversou com um deles sobre futebol, o que me deixou esperançoso mas também aterrorizado com o que aconteceria se ele descobrisse a verdade. A pressão familiar aumentava. A minha mãe ligava quase todos os dias cobrando uma vida normal e eu respondia com mentiras que me corroíam por dentro. Pedro abriu-se sobre o seu passado, uma namorada que o deixou porque ele era demasiado fechado, e eu via como ele lutava contra os próprios sentimentos, talvez uma atração que não conseguia nomear.
O bet estava a funcionar, mas a um custo que eu não previra. Eu estava a apaixonar-me pelo homem que jurara mudar, e isso tornava tudo ainda mais perigoso. As conversas tornaram-se mais longas à noite na varanda com vista para o rio. Ele falava dos sonhos de uma vida sem o peso do julgamento e eu respondia com sinceridade pela primeira vez sem pensar no dinheiro. Mas Tiago enviou uma mensagem lembrando o prazo e eu senti o nó na garganta. O plano estava a sair do controle e eu não sabia como parar. O ponto de viragem chegou numa noite chuvosa quando Pedro voltou do banco com o rosto pálido e contou que o chefe fizera piadas homofóbicas sobre um cliente e ele não rira. Pela primeira vez defendeu a pessoa. Eu senti um orgulho misturado com pânico. O bet estava a dar resultado, mas a minha atração por ele crescia a cada dia. Olhares prolongados, toques acidentais na cozinha, tudo me fazia questionar se o que sentia era real ou parte da manipulação. Tiago veio jantar e quase deixou escapar o segredo. Eu distraí a conversa, mas depois Pedro perguntou se havia algo que eu não lhe contava e eu menti novamente. O peso da traição pesava como chumbo. A família dele telefonou o pai ameaçando cortar o apoio financeiro se ele não voltasse para o norte e Pedro desabafou comigo chorando pela primeira vez, mostrando vulnerabilidade que me partiu o coração. Eu consolei-o e naquele momento soube que o amor que nascia era genuíno, mas construído sobre uma mentira. O dilema moral atingiu o pico quando um amigo meu descobriu o bet e me confrontou dizendo que eu era tão preconceituoso quanto Pedro ao tentar mudá-lo à força. As palavras ecoaram na minha cabeça enquanto caminhávamos pelo mirador da Senhora do Monte. Pedro ao meu lado falava de futuro e eu mal conseguia respirar. Um confronto social aconteceu numa festa de bairro onde alguém fez um comentário ofensivo e Pedro defendeu-me abertamente chamando o outro de ignorante. O meu coração disparou, mas a culpa consumia-me. A pressão da minha própria família aumentou. A mãe veio visitar e viu-nos juntos rindo e fez perguntas incômodas. Eu evadi, mas depois chorei sozinho no quarto sabendo que o preço da aposta era a minha integridade. Pedro começou a questionar a sua própria educação, lendo artigos que eu deixava por perto e compartilhando ideias novas comigo. O vínculo aprofundava-se, mas eu via o abismo da verdade aproximando-se. Tiago enviou um ultimato. O prazo terminava em 2 semanas e eu tinha de decidir se contava tudo ou continuava a mentir. A tensão era insuportável. Cada sorriso de Pedro era uma facada na consciência e eu sabia que o despertar viria com dor. A traição explodiu numa tarde de domingo quando Tiago, bêbado num bar, contou a Pedro toda a história da aposta. O rosto de Pedro transformou-se em choque, depois raiva por ele. Veio para casa, bateu a porta e gritou: como pudeste fazer isto comigo? Eu confiava em ti. Eu tentei explicar, mas as palavras saíam vazias. O dinheiro nunca importou tanto quanto a amizade que construímos, mas ele não ouvia, chamando-me manipulador e hipócrita. A família dele soube pelo pai, que ligou furioso ameaçando deserdá-lo se ele continuasse perto de mim. Pedro defendeu-me ao telefone pela primeira vez, mas o custo foi alto. O pai cortou o apoio e ele perdeu o emprego no banco por causa de rumores espalhados. Eu vi o homem que mudei cair em depressão e me culpei profundamente. O meu próprio preconceito contra as raízes conservadoras dele agora virava-se contra mim. Confrontei Tiago, que riu dizendo que era só uma aposta, mas eu vi o monstro que eu me tornara disposto a destruir alguém por dinheiro. As noites viraram inferno. Pedro dormia no sofá, mal falava comigo, mas eu via nos seus olhos a mesma dor que eu sentia. O vínculo romântico que nascera agora quebrado pela mentira. Minha mãe soube e veio a Lisboa chorando, dizendo que eu destruíra tudo com as minhas escolhas erradas. A pressão social em Lisboa, mesmo sendo uma cidade aberta, mostrava-se em olhares e comentários dos vizinhos. Eu perdi um projeto importante no estúdio por causa do stress e passei dias sem dormir refletindo sobre cada decisão. O bet revelara não só o preconceito de Pedro, mas o meu próprio desejo de controlar os outros para me sentir superior. O confronto final veio quando Pedro me perguntou se algum momento fora real e eu respondi com lágrimas que sim, tudo se tornara real, mas tarde demais. O dano estava feito. Ele saiu do apartamento por uma semana e eu fiquei sozinho enfrentando o vazio que criara. Pedro voltou uma noite com uma mala na mão, mas em vez de partir sentou-se e disse que passara dias pensando e que apesar da traição aprendera a aceitar-se de verdade, não por causa da aposta, mas porque eu lhe mostrara um mundo novo, mesmo que de forma errada. Nós conversámos horas sobre tudo, a dor, a manipulação e o sentimento que crescera entre nós. Ele admitiu que questionava a sua própria identidade há meses e que o bet, embora cruel, o libertara do medo. Eu confessei que perdera o dinheiro, mas ganhara uma lição sobre respeito verdadeiro. O preço foi alto, perdi a confiança de amigos e quase a família, mas ganhei a capacidade de me ver com honestidade. Reconstruímos devagar com conversas sinceras, passeios pelo Tejo e apoio mútuo. Ele encontrou um novo emprego e eu assumi-me no trabalho. A família dele lentamente aceitou depois de longas chamadas e a minha mãe acabou por abraçar a verdade. O despertar foi mútuo. Eu aprendi que mudar alguém por força nunca é o caminho e que o amor verdadeiro nasce da aceitação sem condições. Hoje vivemos ainda juntos, mas como iguais, sem segredos, e o bet tornou-se uma memória dolorosa que nos lembra do custo das escolhas erradas. Foi uma jornada de trauma e crescimento onde cada um pagou o preço das suas fraquezas, mas encontrou força na vulnerabilidade partilhada.
Será que vale a pena usar uma aposta em manipulação para forçar a mudança em alguém mesmo que o resultado final seja positivo e traga aceitação genuína, ou isso revela apenas que o verdadeiro respeito nunca se compra com dinheiro e sempre exige honestidade desde o início?